Quando eu digo que o flamenguista não tem um segundo de paz, vocês não acreditam, né? Só enquanto eu gravei o vídeo sobre a mudança de nome do Maracanã, sobre Gabigol e Bruno Henrique, quando eu tô lá postando numa boa, eu acabo de saber da notícia que o Domenech soltou o verbo contra o Flamengo. E é disso que vai se tratar aqui o vídeo de agora. Eu peço que você se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral, compartilhe o vídeo com a galera, principalmente com os rubro-negros aí que querem estar por dentro de tudo que acontece na Gávea. E vamos lá, eu vou ler para vocês aqui a entrevista do Domenech Torrent, a entrevista que ele deu para o Globo Esporte. Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: o Flamengo está com um treinador que todos querem que saia, no caso o Rogério Ceni. O Flamengo tem alguma chance, mas parece difícil que ganhe o Brasileirão. Quando você saiu do Flamengo, quando foi dispensado, o Flamengo estava nas 3 competições, com chances na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileiro. Considerando todo esse cenário atual, fica a sensação de que o problema não era a comissão do O Domenech respondeu o seguinte: nós tínhamos certeza disso, nós tínhamos muita confiança, conversávamos com os jogadores, não tinha a intenção de ganhar tudo, seria muito complicado. Mas eu sempre dizia que poderíamos ganhar 2 títulos, porque para mim o time estava evoluindo bem. Apesar do último jogo, estava evoluindo bem. Estávamos felizes com o desenvolvimento como um todo. Mas estamos falando de futebol. Agora sei um pouco como é o Brasileirão, como que funciona. A cada 3 ou 4 meses, infelizmente, os treinadores são trocados. Impossível fazer um bom trabalho assim, porque, aliás, analisando o histórico, vi que é muito difícil ganhar o Brasileirão. Só o São Paulo, em 2003, ganhou 3 vezes seguidas. Ele errou aqui, né? 2003, o São Paulo ganhou 2006, 2007, 2008. Ele errou nessa declaração aqui, mas vamos lá. E o Flamengo, na época de ouro do Zico, nos anos 80, também ganhou várias vezes. Aqui mostra que ele também não sabe muito da época do Zico, né? O Flamengo chegou a ganhar 2 vezes seguidas, ele falou várias vezes aí para não se complicar. Mas o Brasileirão é muito complicado por isso, porque é impossível dar continuidade a um trabalho. Aqui ele critica, e com razão, a diretoria do Flamengo e as diretorias em geral, que demite técnico atrás do outro. Eu não conheço um time campeão, um grande time campeão, que tenha trocado de técnico aí, um atrás do outro, como fez o Flamengo, não muito por culpa da diretoria, já que o Jesus é que decidiu sair, mas depois com o Domenech colocou o Ceni e agora quer tirar o Ceni. Há muita impaciência, esse é o dia a dia. Aqui o projeto é ganhar no próximo domingo. Sei que é muito complicado ganhar campeonatos aqui, mas todos deveriam se perguntar por que realmente essa é a melhor opção. Não sei de cabeça, mas de 20 times, acho que trocaram 16, 17 treinadores. Essa não é a melhor maneira de implementar uma filosofia. Eu sou europeu, venho da Europa. Aqui não entendemos essas coisas, porque temos certeza absoluta de que ganharemos títulos. O Domenech está errado aí? Não está nem um pouco errado. As críticas aí são certeiras. Fora Domenech, fora Rogério Ceni, essa coisa toda. Primeiro que os jogadores perdem gol em campo, entregam ouro em campo, não está no controle do treinador. Tem a diretoria também, como pelo que o Domenech fala, que tem uma baita de uma participação na falta de sucesso do Flamengo em 2020/21. A segunda pergunta que agora feita ao Domenech Torrent: como viu sua saída da forma como tudo aconteceu? Em determinado momento estava trabalhando para a sua próxima partida e o trabalho foi interrompido. Você se sentiu triste por tudo que aconteceu, da maneira como aconteceu? Aí o Domenech responde: claro, primeiro fiquei triste porque eu não pude sentir a torcida no Maracanã. Infelizmente, por causa desse problema que assola o mundo, não teve torcida enquanto o Domenech estava aqui e até hoje ainda não tem. Um dos objetivos era sentir a torcida no Maracanã. Além disso, porque estávamos nas quartas de final da Copa do Brasil. Estava trabalhando com os vídeos do São Paulo e aproveitando para dizer que estávamos trabalhando com um time maravilhoso de analistas do Flamengo. Não sei se são usados ou não, mas o departamento de análise do Flamengo me ajudou muito. Trabalhávamos muito com eles, estávamos trabalhando em conjunto para que a partida contra o São Paulo queríamos jogar um pouco diferente, porque fomos derrotados em casa. Achávamos que tínhamos a solução mais adequada, até que chegou o momento em que fomos dispensados. Esse aí é o Domenech mostrando toda a sua mágoa com a diretoria do Flamengo e, na minha opinião, com toda a razão, tá? Não deixaram o cara trabalhar. Olha só, o Domenech chegou, era jogo domingo, quarta, ainda teve aquela sequência lá que o Flamengo fez um jogo sábado, terça, quinta, depois domingo de novo. O cara não trabalhou, literalmente ele não trabalhou no Flamengo, não deram espaço e demitiram o Domenech. E agora a gente vê que ele não era ocupado, o Flamengo foi eliminado de tudo.
Tá pior sem o Domenech. E não é culpa do Ceni também. Não tem só parcela. Os jogadores, por errarem muito gol, por exemplo, contra o São Paulo e contra o Racing, que poderia ter goleado os dois e seguido firme nas competições, por errarem muitos gols contra o Fluminense no Brasileiro, contra o Ceará, ele fazer parecer que o Ceará teve uma defesa maravilhosa naquele jogo. Empatou com o Fortaleza, perdeu para o Atlético Paranaense. Culpa dos jogadores, culpa do treinador, que insiste, por exemplo, com o Vitinho, com o Michael. A culpa também da diretoria, por conta desse ambiente que o Domenech está mostrando que tem lá. E eu acredito 100% em cada palavra que ele disse aqui. Você sentiu que dentro da diretoria, Marcos Braz e Spindel tinham uma ideia, principalmente sobre o seu trabalho, e, por exemplo, as próximas do presidente tinham outra ideia? Ou seja, pensavam diferente? Eu falei com essas pessoas. Em 3 meses, eu falei uns 5 minutos com o presidente, Rodolfo Landim. Eu só conversava rapidamente com Marcos Braz, diretoria, e com o Spindel, que estava praticamente no dia a dia lá no Flamengo. Não todos os dias, mas tinha uma frequência boa a sede. Agora lembrei que quando eu fui contratado, agora a gente vai lembrando de muitas coisas. Nunca me perguntaram como eu jogava, ou como eu queria jogar, ou como eu jogava em outras equipes. Ou seja, amadorismo total da diretoria do Flamengo. Senta para negociar com o cara e não pergunta o que ele pretende fazer com o time do Flamengo. Simplesmente, vamos lá, você está contratado e pronto, é isso? Tá de brincadeira, né? Aí depois vai ficar culpando o técnico e esquece da diretoria. A diretoria tem uma parcela de culpa maior do que a do técnico, no caso do Domenech e Ceni, e do que dos jogadores, hein? Pelo que eu tô vendo aqui, eu não duvido de nada. Disseram muitas barbaridades, como as equipes que eu treinei sempre eram goleadas, e isso é mentira. No ano passado, o New York foi o time mais goleado da categoria e do segundo menos vazado, ou seja, o time que mais fez gol e o segundo que menos tomou. E realmente, a gente tinha informações aqui de que o New York tomava muito gol. Pelo visto aqui não é verdade. Resumindo o resto da entrevista, ele disse também uma parte que ficou polêmica aí na torcida do Flamengo, mas é aceitável, visto que é um europeu, o cara é espanhol, não sabe ponta a ponta a história do Flamengo, não tem obrigação de saber, por mais que trabalhou no Flamengo, ele não teve tempo para ficar pesquisando a história do Flamengo, mas ele falou que o Flamengo tinha 6 títulos e não 7 títulos brasileiros. É porque usar aquele título de 87, que a CBF não contabiliza para o Flamengo e sim para o esporte de maneira bizarra e ridícula, né? O esporte é o único time campeão brasileiro que não enfrentou nenhum time grande no Brasil, impressionante. O campeonato brasileiro não tinha nenhum time grande, terminaram lá os pênaltis e com acordo de cavalheiros, porra, tá batendo pênalti demais, vamos parar, vamos embora, e os dois ficam com o título, né? Para depois lá na frente disputar essa final, pô, com o Guarani. Uma piada considerar isso aí como título brasileiro. Mas enfim, tranquilo, o Domenech não tem obrigação de saber disso aí. Ele falou que não entende como um time da magnitude do Flamengo, com essa grandeza, com tanta torcida e que tem a organização que tem hoje, com tanto dinheiro, simplesmente só tem 6 brasileiros, no caso 7, 3 Copas do Brasil e 2 Libertadores. Ele não entende, ele acha pouco. Até porque, como ele é espanhol, ele está acostumado, por exemplo, com o Real Madrid e Barcelona, ter 38 títulos espanhol, 47 títulos espanhol por outro, 78 Ligas dos Campeões, ele está acostumado com isso. Não é uma crítica que eu estou fazendo aqui, mas na Espanha só tem 2 gigantes, né? Aí fica fácil ter esse tanto de título. No Brasil são 13. É uma divisão muito maior. Claro que é difícil, mas eu não tiro a razão dele de criticar a diretoria. O Flamengo, mesmo com tanto time grande no Brasil, tinha capacidade de ter muito mais do que o que tem. Era só ter sido organizado lá atrás. Pô, o Flamengo veio se organizar pela primeira vez na sua história em 2013 com bandeira de mel. A história do Flamengo organizado só tem 8 anos. Então não tiro a razão do Domenech, ele tá certo em falar que não entende como um time do tamanho do Flamengo só tem isso aí. É claro que eu acho que a impressão que fica é porque o Real Madrid e o Barcelona tem muito acima dos outros. Mas ele tem razão sim nisso aí. Mas e vocês, o que vocês acharam aí da entrevista do Domi? Ele tá certo? Ele tá errado? Deixem aí nos comentários a opinião de cada um de vocês, é muito importante. Eu gosto de interagir demais aqui com vocês, eu estou respondendo todo mundo. Tem muito anti-flamenguista vindo aqui me xingar, mas eu não arrego não, viu? Valeu, tamo junto e até mais.